E ainda, a Aline Mendes dá dicas de como manter uma alimentação saudável no verão. Então não sai daí que a gente já volta. Gente, apesar do calor, o verão começa oficialmente neste sábado. E agora a gente vai saber quais as dicas para adotar na estação mais quente do ano para quem quer manter uma alimentação saudável e, é claro, né, manter também a forma. E esse é o assunto da editora do blog Barra de Cereal, a Aline Mendes, que está em 0 hora nesse momento, acompanhada da nutricionista a Vanessa Leite. Vanessa, Aline, muito boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Acho que o principal é o desafio nessa época, que a gente tem tanto calor, né, Vanessa e Aline, que a gente não sente fome às vezes. Parece que a gente sente a vontade de comer, a mulher sente ali que está precisando de um alimento, mas não tem vontade realmente de comer. Realmente. Nessa época do ano, principalmente com o calor, Sara, a gente tem, na verdade, tem uma série de cuidados que a gente deve adotar, né? Seja bem-vinda, Vanessa. Quais cuidados a gente deve ter na estação? Então, boa noite a todos vocês, boa noite, Aline, boa noite, Sara. Então, a gente realmente tem que cuidar bastante da alimentação nessa época. Até por mais que a gente não tenha fome, isso é bom até para não engordar, mas enfim, a gente tem que se forçar a comer de 3 em 3 horas para garantir não só a saúde, mas também a boa forma, que é o que todo mundo está querendo e buscando, inclusive lá no consultório. Então tem que garantir bem uma alimentação balanceada, equilibrada, e também não podemos esquecer da hidratação, então tomando bastante água, bastante líquidos, sucos, água de coco, que é o que vai garantir a nossa saúde. Para as pessoas, até emendando a pergunta da Sara, essas pessoas que realmente não sentem fome, né? Tem muito calor, não sentem fome. Que alimentos elas poderiam ingerir? Então, elas têm que comer de 3 em 3 horas por não sentir fome, então é bom um alimento pouquinho, pequena quantidade, 2 nozes, 2 castanhas, um copinho de suco. Também não pode esquecer das proteínas, o whey protein, que é um suplemento à base de proteínas, com proteínas magras, também é bem bacana. Comer pouquinho para estar incentivando a consumir esses alimentos, porque se a gente fica muito tempo sem comer, pode dar uma hipoglicemia, a pessoa desmaia, fica fraca. Até agora no verão a pressão também fica mais baixa, então ela pode ficar com uma sensação desagradável, e a alimentação vai ajudar a equilibrar tudo isso, equilibrar a saúde, equilibrar a pressão, deixando ela confortável para fazer as atividades do dia a dia, seja trabalhar, estudar. Sim. E que alimentos a gente deve evitar na estação? Então, a gente tem que evitar alimentos com digestão difícil. Então, aqueles alimentos ricos em gorduras, gorduras saturadas, gorduras trans. Então, evitar muitas carnes gordas, evitar pastéis, evitar churrasco, sorvetes gordos, porque isso vai prejudicar muito a alimentação e não é nada confortável. A pessoa fica desanimada, sem conseguir fazer as atividades. Sim, e que alimentos a gente deve dar prioridade? Assim? Então, os alimentos de fácil digestão, alimentos leves. Então, proteínas magras, um filezinho, um franguinho, um peixinho, muita salada. A salada é ótima, que vai dar bastante saciedade. A salada ainda tem um benefício de poder diminuir a absorção de gordura. Então, por exemplo, quando eu como um franguinho, que tem um pouquinho de gordura, quando eu associo a salada tem o poder de diminuir a absorção desse franguinho, a gordura. Então é ótimo. Então alimentos leves são os mais indicados. Se for consumir um sorvete light, que ele é mais levinho e vai facilitar essa digestão. E na beira da praia, né, Sara? Na beira da praia a gente vê que sempre tem várias tentações, né? Aline, me diz uma coisa, para início do dia, né, ali de manhã, uma batida de frutas, os cereais são indicados, por exemplo, a aveia, que já é um cereal um pouco mais calórico, é indicado para o início de manhã aí, no verão? Com certeza, a gente tem que cuidar muito da alimentação antes de ir para a beira da praia, porque às vezes as pessoas vão para a beira da praia sem comer nada, e aí se não comem, isso diminui o metabolismo, elas acabam gastando menos calorias e pode causar hipoglicemia. O que é isso? Queda de açúcar no sangue, aí a pessoa desmaia, inclusive se for entrar no mar, for nadar, pode acontecer coisas bem ruins. Então tem que cuidar sim, tem que fazer uma alimentação, um café da manhã bem completo, para que essa pessoa possa ir para a beira da praia. O que é um café da manhã completo, né? Ele tem que ter carboidrato, ele tem que ter proteína. O que poderia ser de carboidrato? Um pão integral ou uma aveia, que foi citada pela Sara, que são carboidratos integrais ótimos. Proteína poderia ser um iogurte, um peito de peru, um queijo. Então dá um exemplozinho, assim, um iogurte com granola é uma boa refeição antes da praia. Ou um sanduichinho, 2 fatias de pão integral, uma fatia de peito de peru, uma fatia de queijinho light, super saudável. Então, essa é a alimentação equilibrada antes de ir para a beira da praia. Sim, e na praia agora, chegando na praia, o que a gente pode comer na praia? Das coisas que aparecem lá. Então, aí tem que tomar muito cuidado também com a higienização, não só pensando na boa forma, né? Com a higienização dos alimentos, que podem ser contaminados e aí vão causar uma série de problemas digestivos nas pessoas. Então, primeiro cuidado com a alimentação. Quem pode leva os alimentos de casa, é melhor.
tá? E na beira da praia, o que é bem-vindo? Água de coco, cuidando do canudinho que vai usar, de preferência aquele canudinho que é embalado, que a gente abre, tá? Isso garantindo a higienização. Pode consumir milho também, mas milho, cuidado, porque ele pode ter muita manteiga, evitar, tira a manteiga, pouco sal, tá? Porque a manteiga também é muito gordurosa, vai prejudicar a digestão. Picolés de frutas a gente até pode consumir, mas tem que tomar cuidado porque eles têm açúcar e podem estimular a fome. Então, de vez em quando, e existem até picolés sem açúcares que são bem-vindos. E pode levar umas nozes, umas castanhas, pode levar uma frutinha também, que é bem interessante, pra beira da praia, como lanchinho. Até um sanduíche também, de repente. Isso aí. Dá pra levar um sanduíche. Tá, cuidar com a maionese, não colocar maionese, óbvio, né? Assim, a maionese caseira é um perigo, mas as maioneses industrializadas, por incrível que pareça, não são tão perigosas, porque elas têm conservante, então vai ajudar a conservar. Claro que esse sanduíche com a maionese ele tem que estar bem acondicionado, mas as maioneses industrializadas, por incrível que pareça, elas têm muita água na composição. Sim. Então elas não têm muita gordura e são bem-vindas. Eu costumo muito indicar maionese light e maionese sem colesterol. Às vezes as pessoas que estão vindo, como assim? Mas é verdade, se a gente for ler os rótulos das maioneses, elas contêm muita água, pouco óleo. O problema são as maioneses caseiras, que aí vão ter muito óleo, prejudicando a digestão e também com muita facilidade para estragar, causando problemas intestinais. Sim. E a água de coco e o suco, eles estão liberados à beira-mar? Então, tem que tomar cuidado, porque as pessoas pensam que é liberado. Claro que eles são ótimos, são cheios de vitaminas, cheios de sais minerais, contêm fibras, hidratam muito, mas não são livres. Por quê? Porque contém calorias. Por exemplo, uma água de coco, 200 ml, tem em torno de 44, 50 calorias. Então, é um lanchinho. Tomei uma água de coco, já não posso comer uma frutinha. Olha só, é um ou outro. Tá? E o suco bom. também, que a gente tem que pensar. Quando a gente faz um suco, ali envolve umas 2, 3 frutas. Então, é bastante calórico. Tem que tomar cuidado. Claro que são cheios de vitaminas e sais minerais. Sim. Aline e Vanessa, muito obrigada pelas dicas aí pra gente começar esse verão realmente numa boa. Certo. Obrigada, boa noite. Feliz Natal! Obrigada, igualmente.